Olá, bom dia. Bem, queria trabalhar um pouquinho com vocês a respeito da depressão espiritual e muito tem se falado sobre isso, né? Até mesmo porque, segundo a OMS, nós temos 17 milhões de pessoas no mundo inteiro sendo atingidas pela depressão. Mas a depressão do tipo que eu falo aqui é a depressão espiritual. Aquela depressão de abatimento, aquela depressão que Elias teve, né? Quando pede até a morte. Esse tipo de depressão, meus amados, ela tem sido constante em muitos tipos de temperamentos, né? Por exemplo, você tem pessoas mais extrovertidas que sofrem, né, de depressão espiritual, e outros introvertidos também vão passar. Nós temos os grandes heróis da nossa fé, Martin Lutero sofreu, né, de depressão espiritual, Charles Spurgeon, Abraão, tantos homens, né, que professavam sua fé em Deus, sofreram de depressão espiritual. O salmista aqui, no Salmo 42, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Bem, a primeira coisa que a gente observa nesse salmo aqui é que o salmista diz que o seu alimento tem sido as suas lágrimas. E um dos sintomas da depressão realmente é a falta de apetite, né? A pessoa não tem, muitas das vezes, fome, não tem vontade de comer nada. E ele aqui diz que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, o choro, né? As lágrimas que rolam pelo rosto dele têm sido aquilo que tem alimentado ele. E mais, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Né? Parafraseando um pouco, o que está acontecendo aqui é que as pessoas estão perguntando: onde está seu Deus? Você está passando por esse abatimento, né? Você está passando por esse momento terrível. Onde está seu Deus? E ele aqui se lembra quando ele ia para a igreja feliz, sabe, transparecendo a alegria do Espírito Santo dentro dele. E ele agora é questionado. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembra-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Interessante que no versículo 5 ele diz: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista chama Deus do seu auxílio, né? Ele tem o Senhor como seu auxílio para esse e para os demais momentos difíceis da sua vida. No verso 11 ele diz:
Porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Novamente ele repete isso. Para quem? Para Ele mesmo, né? E essa é a grande chave que nós precisamos encontrar, é que nós precisamos falar conosco mesmo. Porque, na verdade, nós estamos... o nosso eu está falando com a gente. Quando você acorda pela manhã, que vem a lembrança do ontem, dos problemas que estão te cercando, é o seu eu falando com você. Bem, queridos, muitas são as causas da depressão, né? Já falei que ela atinge 350 milhões de pessoas no mundo, né? E 850 mil pessoas morrem por ano em função da depressão. Então é algo, segundo a OMS, então é algo que nós precisamos estudar. Sabemos também que no Brasil cerca de 17 milhões de pessoas estão enfrentando esse problema. Agora, quais são as causas, né? Elas são várias, elas podem ser físicas. Como eu falei há pouco de Charles Spurgeon, Charles Spurgeon sofria de gota e morre em função desse problema que ele tem, físico, e por muitas vezes ele se sente abatido, em depressão em função dessa enfermidade. Então nós sabemos que as causas físicas, elas proporcionam isso, né? Dizem que o exercício físico é fundamental na prevenção e até mesmo no tratamento da depressão. Também sabemos que após o recebimento de uma grande bênção na sua vida, ou uma experiência extraordinária, pode também causar a depressão espiritual. Vide Elias, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, ele vai, após vencer os profetas de Baal, por uma notícia irrisória, né? Da mulher Abacaxi, né? Jezabel, ele então se abate de tal maneira que só Deus na vida dele, né? E o Senhor entra com providência. Depois nós temos o próprio diabo. O diabo se aproveita de todas as nossas fragilidades emocionais, ele se aproveita dos nossos problemas físicos, se aproveita do nosso temperamento para poder trabalhar e lançar a gente num estado de miséria, a qual o testemunho do Senhor na vida daqueles que não são cristãos ficam abalados, porque eles vão perguntar: onde está o seu Deus? Né? Primeiro, queridos, primeira coisa que nós precisamos entender verdadeiramente é que somente tomando as rédeas de nossas emoções é que poderemos vencer a depressão. Temos que tomar as rédeas das nossas emoções. E porque elas ficam soltas dentro da gente. Elas ficam ditando, ficam remoendo, ficam trabalhando dentro da gente, né? Quais são os enganos que o inimigo de nossas almas usa para nos lançar a depressão? Eu vejo que muitas vezes ele nos atormenta pelo um erro do passado, até pelo um pecado. Ele nos lança lá atrás, ele tenta nos culpar, né? Falando da depressão espiritual propriamente dita, ele tenta lançar você no passado, dizendo que você muitas vezes deixou de fazer algo, né? E hoje você está colhendo os louros disso, ou tentando trazer à sua memória um erro cometido lá atrás e hoje, infelizmente, né, nós às vezes sofremos as consequências e hoje você às vezes está passando por essas consequências, mas não consegue se perdoar, né? Há pessoas que só vivem pensando quanto tempo foi bom lá atrás. Essas pessoas também vivem numa penumbra que só o Senhor. Por quê? Porque elas lembram de como era maravilhoso quando ela era adolescente, quando ela era jovem, quando ela namorava fulano de tal, ou quando ele trabalhava em tal lugar. Esse período que é maravilhoso. E isso é uma artimanha do adversário, por quê? Ele te paralisa no passado, ele hipoteca o presente e te lança no passado. Na verdade, o teu melhor momento da vida foi sempre lá atrás. E hoje, talvez Deus esteja colocando pessoas maravilhosas ao teu lado, talvez você tenha uma pessoa maravilhosa ao seu lado, talvez você esteja vivendo um momento ímpar da sua vida, né, profissionalmente, mas as artimanhas do adversário, né, o que ele tem lançado na sua mente, o que você tem absorvido, é lá atrás.
aquilo foi bom, lá atrás foi bom. Então isso também é algo que nós precisamos atentar, né? A falta de perdão em relação a alguém ou a nós mesmos. Isso também nos leva também a entender o perdão de Cristo em nossas vidas, né? O Senhor diz que nós precisamos perdoar os nossos inimigos, precisamos amar os nossos inimigos e perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, né? É difícil, mas é uma determinação e que tem como propósito realmente se libertar disso, porque senão a gente fica preso. Às vezes uma pessoa causou algo na nossa vida 3 anos atrás e hoje nós estamos morando num outro país, mas a pessoa está do lado da gente, porque a gente fica relembrando. Na verdade, ressentimento é você sentir aquilo que você sentiu no dia da ofensa. E ressente, você nunca consegue se curar, se libertar. Aquela pessoa, na verdade, está vivendo a vida dela, está tocando o seu tamborim e você está ligado nela, né? 24 horas por dia. Então isso é uma cadeia. Se Jesus nos perdoou, se Ele pagou aquele preço na cruz do Calvário para nos perdoar, para receber a nossa punição na cruz, para trazer livramento e perdão às nossas vidas, Ele diz da mesma maneira, perdoai os que te ofendem, porque o meu preço foi muito maior do que o teu. O que eu fiz por você para te perdoar foi muito maior do que você vai ter que fazer para essa pessoa. Então, eu acho que nós precisamos relembrar disso, lembrar do Senhor, lembrar do que Ele fez por nós. Segundo, sentir que desperdiçou tempo demais longe de Cristo. Muita gente acha assim, né? Poxa, me converti já numa certa idade, não vou poder dar nada para o Senhor, né? Olha, meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. É uma parábola que o Senhor diz que os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos. Ou seja, muita gente que se converteu em tenridade, nasceu no berço cristão, realmente, muitas vezes hoje não valorizam mais isso, perdeu o vigor, né? Isso é secundário. E muitos que estão sendo chamados hoje, aos 60 anos de idade, estão com sede, estão falando do amor de Deus, estão dando testemunho através dos frutos do Espírito Santo na sua vida. Então isso precisa ser avaliado. O fruto do Espírito Santo está sendo visível na tua vida. Então é isso que importa. Deus não está preocupado com quantidade, né? Nessa mesma parábola, um começa a trabalhar na 3ª hora, o outro na 6ª hora, o outro na 1ª, e o dono da vinha lá paga o mesmo salário para os 3. Depois é questionado: olha, a gente começou de manhã, ele chegou agora, e aí? Meu irmão, é graça, é favor imerecido, é isso que a parábola quer dizer. Deus faz como quer, sabe? Jesus foi usado só 3 anos, eu estou 20 anos no Evangelho, eu não vou chegar nem aos pés do que Jesus produziu através da sua vida. Então, temos que entender que não é a quantidade de tempo que você está com Deus, mas é a qualidade, né, do tempo que você está com o Senhor que importa, né? Paulo se achava um apóstolo fora do tempo. E aí? Foi chamado posteriormente. Deus tinha um propósito com Paulo. Paulo tinha que ser apóstolo aos gentios. Aqueles 12 ali, eles eram para testemunho. Paulo também dá o testemunho, né, da ressurreição de Cristo, porque ele o vê na estrada de Damasco. Mas Paulo se acha um apóstolo fora do tempo. Interessante, né? Você se achar um apóstolo fora do tempo, sentir que não olha, eu estou aí enxertado na situação, mas eu tenho o selo do apostolado. Ele começa lá a especificar: olha, muitas almas se converteram, Deus fez milagre através da minha vida, eu tenho o selo do apostolado. Então eu imagino que ele deve ter passado por momentos, né? Me lembro de uma história quando eu estava no quartel, tinha um pilotão especial lá no quartel, e foi selecionado 4 soldados para fazerem parte desse pelotão, 40 soldados para fazer parte desse pelotão, e eu não fui chamado de primeira porque no primeiro dia de quartel houve uma corrida e todo mundo correndo igual um doido dentro do quartel e eu correndo também. Só que
Eu acho aquilo muito engraçado. Um monte de jovens correndo sem uma ordem e o capitão na frente, parecia um patinho ele, todo empinado. E aquilo foi muito engraçado na minha cabeça. E o capitão, quando nós paramos, o capitão perguntou o que eu estava rindo. E eu não sabia dizer, como é que eu vou falar para ele que eu achava engraçado tudo aquilo, né? E eu não conseguia parar. E aquilo ali criou uma situação meio ruim. E quando foi da escolha dos 40, apesar de eu ter um padrão bom, não tinha dado alteração nenhuma, sendo um bom soldado, eu não fui convocado. Mas depois de um mês mais ou menos, um dos meninos foi fazer a SpaceX, a escola de sargento do exército, e aí dos 60 que ficaram de fora, ou 40 que ficaram de fora, eles me chamaram. Aí eu entrei logo um mês depois. Mas eu me achei meio fora do tempo, né? É esse sentimento que a gente tem de ter sido chamado na segunda leva, né? Então eu entendo muito bem o que Paulo está falando, e isso talvez causasse nele alguns momentos de abatimento. Mas isso foi momentâneo, porque depois a obra dele foi uma coisa que ele não tinha tempo para isso, né? Só quando se sentia muito só. Outra coisa também que nos gera esse sentimento é lançar o medo quanto ao futuro. Nós falamos agora de hipotecar o presente no passado. Agora vamos falar de hipotecar o presente no futuro. Ou seja, você ficar preso, né, pelo medo do que vai acontecer lá na frente. Será que eu vou me aposentar? Será que eu vou ter uma boa aposentadoria? Como vai ser minha aposentadoria? Será que eu vou ficar doente? Será que meu cônjuge vai me abandonar quando nós ficarmos velhinhos? Como é que é isso? Será que meus filhos vão me dar o valor necessário na minha terceira idade? Será que eu vou precisar deles? Então são questões que começam a trabalhar na nossa mente, e o adversário de nossas almas começa a lançar isso dentro do nosso coração, na nossa mente. Nós não contra-argumentamos, nós não trabalhamos essas questões, né? Ele envia medos irreais, medos que muitas vezes são temores que muitas vezes nem se concretizarão, né? Timóteo, ele foi exortado por Paulo, né? Quando Paulo diz para ele: Deus não tem nos dado espírito de covardia, nem de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Isso é uma coisa que também temos que pensar. Não temos espírito de covardia nem de medo, mas muitas vezes somos covardes, muitas vezes sentimos medo. E como Martyn Lloyd-Jones, né, Dr. Martyn Lloyd-Jones diz, todo esse processo aqui é incredulidade. Na verdade, tiramos os olhos do Senhor e colocamos nas possíveis circunstâncias. É complicado. Paulo, ele diz: Deus não tem nos dado espírito de covardia, nem de timidez, né, de medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E muitas vezes a gente tira os olhos do Senhor e coloca na problemática. O que o salmista vai dizer é isso, né? Porque está batido a minha alma, espere em Deus, né? Pois ainda o louvarei. Então ele olha para o Senhor, novamente ele retorna o seu olhar para o Senhor, porque tirou o olhar do Senhor. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente tem que pensar no futuro, tem que planejar o futuro, mas tem uma linha tênue que nós temos que ter cuidado. O que Paulo fez quando os coríntios tentaram solapar sua autoridade apostólica? Paulo, ele contra-argumenta através da palavra de Deus. Ele diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Paulo vai falar sobre a questão de orar, de usar as armas espirituais para que ele pudesse realmente enfrentar, né, todas aquelas objeções. No versículo 4 e 5 ele diz, 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas,
ideias que se levantam, né? Aqueles conceitos que queiram te prender, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E quando a gente não toma rédea dos nossos pensamentos, ele flui normalmente e ele vai por lugares terríveis, né, para nos paralisar. Jesus também ele fez isso. Jesus ele confronta o diabo da mesma forma com a palavra dele. Lá em Mateus 4,4, né, Satanás diz para ele, né, se és filho de Deus, né, fala para que os anjos transformem essas pedras em pães. Ele diz o quê? Nem só de pão verá o homem, né? Se tu é o filho de Deus, atira do pináculo, Deus dará ordem para... Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele vai usar Deuteronômio de novo, né? Para tentar fazer Jesus cometer uma tentação, ou seja, provar Deus. Depois ele vai trabalhar da seguinte forma: se prostrado me adorardes, te darei todos os reinos, tanto, né? Te darei o reino de glória, todo esse reino será seu, né? O do mundo. E Jesus diz para ele de maneira bem clara: só o Senhor, né, adoraremos, nos prostraremos, só no Senhor podemos nos prostrar. Então, Jesus contra-argumentava. Com o primeiro princípio de Paulo de levar nossos pensamentos cativos, nós temos Filipenses, onde ele fala, Filipenses 4,8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. O que você está enchendo a sua cabeça? O que você está permitindo que o inimigo jogue na sua cabeça? Né? Você tem que tomar rédea dela. Tem que falar com você. Não, isso aqui é irreal, isso aqui não vai acontecer. Meu Deus é maior do que todas as coisas. Não, tu vai ficar dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, sabe, deprimido, se sentindo a pior das pessoas, sabe, preso numa internet, me assistindo agora, assistindo outro, vendo postagem, mas não vai sair para a vida, porque você está abatido. E quizás você vai ligar um computador, né? Então, nós precisamos realmente ter essa dinâmica de reação. Precisamos verdadeiramente atentar para isso. O salmista não se contentou em ficar sentado sentindo pena de si mesmo. Ele fez alguma coisa a respeito, assumiu o controle de si mesmo e, mais importante, ele falou consigo mesmo. É fácil percebermos que uma grande parte da infelicidade e perturbação provém do fato de estarmos escutando a nós mesmos, em vez de falarmos conosco mesmo. Então, fala contigo. Eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. Eu aprendi isso muito cedo, graças a Deus, porque a minha mente era um alvo do adversário de tal maneira que era flecha em cima de flecha, era tiro em cima de tiro. Sofri muito com pensamentos que não eram meus. Sofri muito com coisas que eu me culpava, mas eram externas. Até aprender a contra-argumentar, a dizer não, sabe? Vem, não tem como. O próprio Martinho Lutero disse que nós não podemos proibir do pássaro sobrevoar a nossa cabeça, mas nós temos obrigação, a responsabilidade de não permitir dele fazer ninho. E não vai fazer ninho na minha cabeça. E não vai fazer ninho na sua cabeça se a partir de hoje você controlar o seu eu, não deixar ele falar sozinho e nem muito menos aceitar os pensamentos externos que sobrevêm a você. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Miguel Lopes, né? Da Igreja do Evangelho Integral, uma igreja de governo presbiteriano. E que Deus possa te abençoar. Estamos aqui em Olaria, na rua Etelvina, número 127, né? Em frente à estação. E se você quiser nos visitar, às quarta-feiras, 19h30 e domingo, 18h30, tá bom? Deus te abençoe.
Fica na paz de Cristo. Amém.